Um grupo de chineses atacou brasileiros praticantes de uma disciplina espiritual que é brutalmente perseguida dentro da China. A questão é que isso aconteceu aqui no Rio de Janeiro, enquanto acontecia o evento do G20. Eu vou trazer mais detalhes para vocês porque eu estive presente no local e falei com esses brasileiros. Seja bem-vindo ao China em Foco, eu sou Emanuele Coure, editora de China do jornal Epoch Times. Se você acompanha nosso canal, talvez você tenha percebido que nós estamos em um cenário um pouco diferente. Isso é porque eu estou aqui no Rio de Janeiro para fazer a cobertura do G20. E hoje eu tenho uma história curiosa e, no mínimo, assustadora para contar para vocês. A questão é que alguns brasileiros que são praticantes de uma disciplina espiritual chinesa chamada Falun Gong, que também é conhecida como Falun Dafa, e que é brutalmente perseguida pelo Partido Comunista Chinês desde 1999, eles também vieram aqui para o Rio, porque Xi Jinping, o líder do Partido Comunista Chinês, estaria presente aqui por conta do evento do G20. Bom, eles vieram aqui para se manifestar pacificamente, pedindo ao partido que parasse com essa brutal repressão e perseguição que está acontecendo com esses praticantes lá dentro da China. O que acontece é que enquanto eles estavam se manifestando pacificamente perto do local onde estava acontecendo o G20, um grupo de chineses foi até lá, eles foram até lá de ônibus e começaram a tentar impedir que esses praticantes dessa disciplina espiritual Falun Gong se manifestassem. Eles tentaram cobrir os banners que esses brasileiros tinham, ameaçaram esses brasileiros. Foi bem intensa a situação. Eu vou trazer, antes de continuar dando mais detalhes, um vídeo para vocês entenderem melhor do que eu estou falando. Bom, e agora eu vou dar mais alguns detalhes para vocês porque eu também estive presente lá no local. O que acontece? Lá por umas 5h30 da tarde, eu estava aqui no meu hotel e eu recebi alguns vídeos mostrando o que estava acontecendo lá. E eu fui até o lugar para tentar entrevistar esses brasileiros que estavam sofrendo essa perseguição. Eu fiz as entrevistas e já vou mostrar para vocês. Quando eu cheguei lá, o clima era super tenso. Esses chineses, eles estavam realmente sendo super agressivos. Mas existem alguns detalhes até bem interessantes de pontuar aqui. É que muitos deles, eles realmente não entendiam muito bem o que estava acontecendo. Só enfatizando ainda mais a questão deles terem sido enviados pelo partido. Muitos deles, eles nem compreendiam direito o que era o Falun Gong realmente que eles estavam tentando perseguir ali, tá? Esse é um detalhe bem interessante para mostrar o quanto tudo realmente foi articulado. Bom, eu cheguei lá, eles ainda estavam presentes. No entanto, todo o clima estava um pouco mais tênue. Por quê? Porque a polícia teve que intervir para tentar proteger esses praticantes de Falun Gong que estavam sendo ameaçados. Depois de algum tempo, eu fiz as entrevistas com esses praticantes de Falun Gong. Os chineses, eles ficavam ao redor da gente, era um clima super tenso, realmente muito, muito esquisito, tá? Depois de um tempo, veio um ônibus de volta e levou eles embora. Só que a questão é que alguns chineses ainda ficaram lá no lugar, uns 3 chineses mais ou menos. E eles começaram a realmente tentar intimidar a gente. Nesse momento eu estava fazendo as entrevistas, eles foram chegando perto, falaram algumas coisas. E a questão central aqui foi que depois que a gente terminou a entrevista, mesmo com esses chineses lá, a gente permaneceu algum tempo no local, porque a gente temia que se a gente saísse dali no momento, esses chineses pudessem realmente perseguir a gente. E essa perseguição, ela aconteceu até certo ponto. Isso porque, conforme a gente foi se distanciando deles, para tentar ficar mais próximos de alguns policiais que estavam ali do lado, porque a gente estava com medo que quando a gente fosse chamar os nossos Ubers para ir embora, esses chineses pudessem realmente nos seguir e descobrir onde a gente está aqui no Rio de Janeiro. Bom, a gente foi até próximo desses policiais e conforme a gente foi andando, eles foram atrás da gente. Eles começaram a filmar a gente e dizer todo tipo de coisa. Conforme a gente foi se aproximando dos policiais, a gente já começou a explicar para eles o que estava acontecendo. Foram outros policiais, não aqueles que realmente intervieram antes em todo o conflito que estava acontecendo, dos chineses tentando impedir esses praticantes de se manifestar pacificamente. A gente explicou a situação para eles, os chineses ficaram ali do lado, eles começaram a bater boca com os policiais e os policiais disseram para eles são brasileiros, eles têm o direito de estar aqui, eles têm o direito de estar falando isso realmente, de expressar o que quer
que eles queiram expressar e pedir o fim dessa perseguição na China. Eles podem fazer isso. E daí foi até interessante porque um desses chineses chegou a dizer para o policial, mas eu sou brasileiro, e esse policial chegou até mesmo a retrucar, ele falou assim, mas nossa, você não fala nem português. E realmente esse é um detalhe muito interessante, porque eles falavam em chinês entre eles e o português deles era muito ruim. Até outro ponto bem interessante também para a gente entender o nível de organização deles, porque depois a gente pediu para algumas pessoas que falam chinês traduzirem o que estava sendo dito e eles realmente estavam se coordenando. Depois eu vou colocar aqui esse vídeo para vocês, com uma legenda, para vocês entenderem o que estava sendo dito e perceberem realmente o quão organizado eles estavam e que eles entendiam que eles estavam lá para impedir esses praticantes de Falun Gong de se manifestarem. Bom, eles começaram a filmar a gente ali e tirar fotos. A situação realmente ficou super intensa. Mesmo com os policiais ali, eles continuavam sendo super agressivos. A gente queria ir embora, mas como eu comentei, a gente realmente estava com medo de sair e eles nos seguirem. Eu acabei chamando um Uber depois de um tempo, porque a gente ficou um bom tempo ali. E os policiais tentaram acalmar a situação, tentaram pedir que esses chineses fossem embora. Eles não iam embora, eles ficavam ali nos cercando realmente. Quando eu chamei meu Uber, entrei no Uber, eles começaram a tirar fotos de mim, tiraram fotos da placa do Uber. Claro, não sei exatamente o que eles conseguiriam com a placa do Uber, no entanto, são todas ações ameaçadoras para realmente tentar intimidar e desencorajar para que a gente volte realmente lá, eu para cobrir como repórter e esses praticantes para se manifestar pacificamente. Bom, gente, eu quero trazer um ponto bem importante em tudo isso, só para a gente realmente compreender o quanto essa perseguição que está acontecendo ali dentro da China, o quanto ela é severa. Se isso já aconteceu aqui no Brasil, vocês imaginam o que não acontece lá dentro da China, tá? Realmente, como eu comentei com vocês, eu ando cobrindo muita perseguição religiosa, tanto aqui no canal, quanto por texto através do site do Epoch Times. E eu tento trazer essas informações para vocês porque eu acredito que elas são essenciais para que a gente entenda realmente o que está acontecendo lá. Porque eu sei que a gente está muito longe do que está acontecendo lá na China. Mas esse evento só mostrou pra gente o quanto a repressão do Partido Comunista Chinês, na verdade, ela vai muito além da China. Nós somos brasileiros, essas pessoas estavam no direito delas de se manifestarem pacificamente por conta de uma meditação que eles fazem, tá? Por conta de uma disciplina espiritual que eles seguem. E no Brasil, chineses estavam tentando impedir eles de se manifestar e pedir o fim dessa perseguição. Imagino que não acontece dentro da China. Bom, eu já trouxe alguns vídeos aqui para vocês mostrando quão grave é esse assunto. Porque essas pessoas são brutalmente perseguidas, essas pessoas são presas, essas pessoas são torturadas dentro da China. E a gente tem até mesmo o caso de extração forçada de órgãos, que eu sei que é um tema bem delicado, mas realmente acontece lá dentro do país, tendo sido inclusive comprovado por vários órgãos internacionais. Entre 2018 e 2019, a gente teve o London China Tribunal, que é o Tribunal Independente de Londres, que fez uma investigação por mais de 18 meses para tentar entender realmente se essas acusações de extração forçada de órgãos dentro da China, que é a extração dos órgãos de uma pessoa sem o seu consentimento, sendo que em muitos casos essas pessoas estão vivas. Partes dos órgãos delas são retirados enquanto essas pessoas estão vivas, tá? Eles queriam determinar se realmente isso estava acontecendo, se essas acusações macabras, se elas eram verdades. E eles conseguiram comprovar profundamente que isso estava acontecendo e que os praticantes de Falun Gong eram as principais vítimas dessa prática macabra. Além deles, por exemplo, o próprio Parlamento Europeu já reconheceu que está acontecendo a extração forçada de órgãos e recentemente se teve notícia sobre o primeiro sobrevivente da extração forçada de órgãos. Ele era um praticante de Falun Gong e ele conseguiu, com a ajuda do governo americano, fugir da China. Ele tem ido em vários lugares comentando sobre o seu caso e alertando as pessoas sobre o que realmente está acontecendo ali dentro da China. Bom, eu vou trazer agora alguns vídeos aqui para vocês entenderem o que estava acontecendo melhor ali no domingo. E também algumas entrevistas com esses praticantes que eu realizei. Bom, a gente estava se manifestando pacificamente aqui, campeante,
sem pedindo o fim da perseguição do Falun Dafa, o fim das mortes na China, o fim das mortes aos cristãos, aos uigures e tibetanos, quando veio uma pancada de chineses, um grupo de chineses muito grande, começou a cercar a gente, empurrar a gente na ponte, impedindo a gente de fazer manifestação pacífica. Até que veio a polícia, percebeu que eles estavam oprimindo a gente, que não deixavam a gente fazer nada, que estavam intimidando a gente. E aí a polícia separou eles de nós, mas eles começaram a correr atrás de nós. Durante quase 1 hora eles correram para cá e para lá, perseguindo a gente aqui no Brasil, no nosso país. E inclusive foi mandado o exército por causa dessa situação. Ou seja, eles continuam oprimindo as pessoas não só na China, como em outros países. Perfeito. Vocês gostariam de complementar alguma coisa? Eu só acho que o povo chinês é um povo muito bom e ele foi enganado pelo partido. As propagandas que eles difundiram sobre o Falun Dafa para o povo chinês são muito equivocadas. O Falun Dafa é uma prática espiritual muito boa, ajuda muitas pessoas e tem reprimido não só o povo chinês, mas também aqui no Brasil eles recebem ordens, como eles receberam ordens hoje, para nos cercear e para impedir que a gente pudesse então mostrar sobre a perseguição para o mundo, né? Então eles têm essa conduta aqui no Brasil, inclusive. Bom, pessoal, eu sei que esse vídeo é bem diferente dos conteúdos que eu geralmente trago aqui para vocês, mas eu achei que era muito importante que vocês tivessem acesso a essas informações, para a gente compreender o que está acontecendo não somente dentro da China, mas como o partido tem agido em outros países. Amanhã eu vou fazer um vídeo explicando melhor sobre a questão da relação entre Brasil e China, já que amanhã nós vamos ter um encontro entre Xi Jinping e o presidente brasileiro ali em Brasília. Eu espero vocês amanhã. Muito obrigado por terem estado aqui comigo e lembre-se de deixar a sua curtida e o seu comentário aqui. Muito obrigada por assistir e até amanhã.